Como equilibrar os pratos de uma família numerosa? Supondo que as senhoras tenham pratos de plástico, porque eventualmente eles vão cair. Que alegria, que honra estar aqui. Meu nome é Gisele, eu sou mãe de 13 filhos. Na verdade, são 16, né? 13 aqui comigo em casa e 3 na eternidade nos esperando. Sou casada há 15 anos com o Antônio e nós tivemos esses filhos de 15 gestações, né? Uma dessas gestações são gêmeos, né? Então, é, é, eu tenho mais filhos do que o número de gravidez, né? Foram 15 gestações e 16 filhos. É uma grande alegria, né, estar aqui dividindo um pouquinho da minha vida sempre, um pouquinho de mim. Não tenho nada de extraordinário para compartilhar com vocês, nenhum grande estudo, nenhuma grande formação, mas o que eu tenho é a escola da minha vida, aquilo que eu tenho vivido ao longo desses anos, né? Bom, a coisa mais importante que eu considero quando você vai pensar em equilibrar os pratos, que é uma expressão muito interessante, né? Porque se você for pensar na figura do equilibrista, que é aquela pessoa que, né, que tem aquele pauzinho e vários pratos ali, várias peças de louça e faz aquele número de equilibrismo. E, eventualmente, para chegar naquele número de uma maneira perfeita, de uma maneira satisfatória, ele treinou, né? E nesse treino, a gente não para pensar quantos pratos caíram. É uma expressão que a gente usa muito, né, no dia a dia, no cotidiano, mas que ela não é tão concreta, porque quem é que vai no circo, minha gente? Eu moro em cidade pequena, né? É difícil ter circo aqui. E quando tem sítio, não tem esse cara que equilibra a louça no cabo da vassoura. Então, isso é uma figura muito mais de desenhos, de animações, do que da realidade. Mas a gente entende o que é uma pilha de pratos, né? O que é uma pilha de algo frágil. E o problema não está só em que esses pratos caiam e se quebrem, mas no estrago que eles vão causar no ambiente, né? Pode cortar alguém, vai fazer uma bagunça, enfim, né? É um problema se esses pratos caírem. Mas muitas de nós já experimentamos no nosso cotidiano isso aí, uma louça, um copo, um prato, uma xícara que cai e quebra. E o que, que você faz? Você não vai pegar aqueles caquinhos de vidro, juntar e fazer um novo prato, né? Você vai descartar aquele prato. Outro dia eu abri meu armário, tinha um prato de louça. Aqueles pratos de porcelana era da minha mãe. E aí o prato quebrou assim no meio, e eu peguei e guardei. Falei, depois eu vou pegar um Tech Bond, um Super Bond, ele vou colar esse prato e vou deixar ele como uma recordação aqui na parede, botar um ganchinho. Sei lá, isso já faz vários meses, né? Não digo que faz um ano, mas o prato tá lá quebrado, né? Uma louça quebrada, ela se torna inútil. O que, que eu quero dizer com isso? É que é exatamente essa a figura da nossa atuação, né? Do nosso trabalho, da nossa performance como mães. Algo que se quebra e que você precisa repor, né? Recomeçar. Raramente aquilo pode ser restaurado. Então, quando a gente fala de equilibrar os pratos, saibam que a gente tem em mente, a gente pensa na possibilidade de que aqueles pratos caiam e se quebrem, né? Por isso que aparece muito essa figura da mãe de filhos pequenos que utiliza é, copos de plástico, pratos de plástico, de metal, né? Por exemplo, não sei, né? Eu cheguei já cheguei aqui na minha casa a não ter nem um copo de vidro, de ter quebrado tudo e só tinha uns copos de plástico. Aí você repõe copo de requeijão, o antigo extrato de tomate que vinha num copo. Hoje em dia você quase não acha mais, é sempre o sachê. Bom, eu estou colocando essa figura porque essa perfeição
de uma pessoa que está com tudo equilibrado, que nunca desanda, que nunca, que nunca cai nada, que nunca derruba, é uma figura, é, é, um personagem, né? Ela é um artista. E de alguma forma nós também fazemos alguma arte aqui, cuidando da nossa família. Mas nós somos pessoas reais. Nós somos pessoas que lidamos com uma realidade concreta. Então, o nosso prato, se ele cair, ele quebra, né? Verdade seja dita. E qual é a frustração nisso, né? A frustração é perder o prato. A frustração é limpar a bagunça que esse desequilíbrio causou. A frustração é lidar com a minha incapacidade, com a minha falta de habilidade para realizar essa função. Tudo isso junto, ao mesmo tempo. Então, eu me lembro que quando meu primeiro filho nasceu, né, eu sempre tive disposta a receber todos os filhos que Deus me desse, mesmo reconhecendo, tendo presente de que eu não tinha capacidade nenhuma. Eu não estou dizendo isso como uma falsa humildade de uma pessoa. Imagina, né? Onde já se viu, você vai ter uma penca de filho dessas e não se sente capaz. Eu nunca me senti capaz, né, de dizer assim, olha, pode vir quantos filhos vierem que eu mato no peito. Né? Então, eu quero deixar isso bem claro aqui para as senhoritas, para as senhoras, para as madames, que eu, esse sentir, esse sentimento, né? Esse algo dentro no qual você tem a confiança, que você realmente se apoia as suas ações em uma capacidade psicológica, espiritual, física, material, isso aí eu nunca tive, né? Então, algum êxito que possa ter havido na educação dos meus filhos, no cuidado com a minha família, na minha vida conjugal, isso eu devo inteiramente à graça de Deus. Né? Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer isso. Né? Como que é? Tem não um ditado, é uma frase de efeito. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu digo assim, foi sorte, né? Nessa mesma proporção, né? Tratando sorte como o nome civil da providência, como diz os nossos amigos lá. Eu não sei se essa frase eu ouvi pela boca do Ítalo Marcilli e do Pedro Augusto, mas parece que é um outro cara que falou isso aí, né? A sorte é o nome civil da providência. E o que que isso significa? É que aquelas coisas que vão dando muito certo ou que vão dando muito errado, sempre vai aparecer essa figura da providência, né? Nos ajudando a enxergar aquilo que é preciso enxergar. Em primeiro lugar, sobre nós mesmos. E aí eu quero partir para os dois pontos principais dessa minha fala de hoje. Né? Não dá assim. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas, né, a Marcele vai estar à disposição para ir ajudando. Mas não tem como. Eu sempre procurei isso. Pode ser que alguma de vocês esteja aqui nessa aula hoje buscando isso. Uma espécie de passo a passo, uma espécie de roteiro, algo que eu possa, trilhos que eu possa andar, que vão me levar a ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, né? Algo assim, olha, você vai seguir esses passos e a coisa vai acontecer. Eu sempre procurei isso, por exemplo, na organização da casa. Então, todo mundo sabe que quando você tem um bebê pequeno, a coisa ela dá uma desajustada. Então, você tinha ali, você estava grávida, passou pelo desconforto da gravidez e pelas limitações que isso trouxe no seu cotidiano, né? Quem enjoou bastante ou quem está enjoando bastante, fica com aquela morrência, aquele funcionamento no ponto de semi-morto, né? Você vai fazendo as coisas, principalmente se você já tem outros filhos e está grávida, vocês sabem o que é isso. Você tem que levantar para dar assistência para aquela criança, cuidar da higiene dela, fazer a comida para ela, cuidar da alimentação, né? Botar ela para dormir, né? Cuidar ali de uma distração mínima, botar ela para brincar, para se distrair. Então,
todas nós experimentamos essa limitação na gravidez, que foi nos dizendo, olha, as coisas, você não vai conseguir mais fazer as coisas de acordo como elas estão aí na sua cabeça, no seu esquema mental, né? Então, é, já- a nossa realidade está nos dizendo que as coisas não, nós não iremos fazer as coisas como nós fazíamos antes, né? Antes da chegada dessa gestação, antes do casamento, né? Isso é um movimento natural. Então, quando eu tinha 5 anos, eu lembro poucas coisas, né? Mas eu lembro que as coisas que eu fazia com 5 anos, quando eu fiz 10 anos, eu já não fazia mais. Provavelmente, quando eu tinha 5 anos, eu só brincava. Eu lembro que eu só brincava. Quando eu tinha 10 anos, eu era a segunda mais velha de 5 irmãos. Então, minha mãe trabalhava fora, então eu já tinha algumas obrigações. Então, aquilo que eu fazia com 5, eu já não podia mais fazer com 12, ou com 10. Porém, eu fazia coisas mais elevadas, né? Coisas melhores, né? Embora fossem mais, talvez um pouco mais de sacrifício, mais trabalho, mais desconforto, mas a minha habilidade com 10 anos nem chega perto das que eu tinha com 5 anos. Então, esse é um movimento natural da vida. E a gente custa aceitar. É difícil isso, né? É difícil aceitar que você, depois da chegada dos filhos, não vai mais, por exemplo, à missa como você ia antes. Sentava, ouvia as leituras, meditava na comunhão, participava ali dos cantos, né? E tudo. Era uma outra forma. Se brincar, dependendo do dia que você, né, lidar com as suas crianças de 2 anos, 3 anos, 5 anos, aquelas de 7 anos, pimenta do reino, né? Todo mundo sabe. Aí qual que é o seu modelinho de criança? Você vai à missa, se alguém te perguntar qual foi o evangelho do dia, ou sei lá, alguma coisa, o que foi para você da homilia do padre? Você não sabe, você não sabe. Mas, gente, não é possível, eu perdi minha capacidade, né, de me conectar, de participar da missa, de desenvolver a minha espiritualidade. Não, não é isso. Nesse caso da missa, especificamente, né, você entra nessa dimensão da graça, onde você, dentro daquilo que Deus te permite como história de vida, como circunstância, você recebe graças espirituais que não passam diretamente ali pelo seu intelecto, pela sua razão, né? Aquela pessoa que vai compreendendo tudo, vai assimilando tudo, né? E aquilo vai. Não, né? A conversa é de alma para alma. É o Espírito Santo que se comunica com o seu próprio espírito, né? Então você eleva o patamar, né? E parece que é uma coisa assim, puxa vida, nem vou mais, né? Já que é assim, por causa dessa necessidade de que as coisas aconteçam conforme está aqui no meu esquema mental, que as coisas passem pela minha razão, pelo meu intelecto, pela minha compreensão, né? É lógico que a razão, o intelecto é fundamental, né, para fazer a vontade de Deus, para amar a Deus. Mas em alguns momentos, como por exemplo esse caso da missa que eu estou dizendo, independente se você escutou o evangelho ou não, o sacrifício da missa aconteceu. Você estava ali em estado de graça, se uniu a Nosso Senhor e a sua alma foi alimentada, entrou em comunhão com Deus. Independente se você sentiu ou não, né? Bom, eu abri esse parênteses porque a nossa conduta, eu vejo dessa forma, pelo menos isso acontece comigo. Ela está dividida em dois grandes blocos, né? A primeira coisa é aquilo que agrada a Deus. A segunda coisa é aquilo que agrada a mim mesmo. E dentro daquilo que agrada a mim mesmo, no sentido daquilo que me faz bem, aquilo que eu espero, que me faz feliz, que eu acho necessário, dentro de tudo isso também está aquilo que agrada os outros, né? Um exemplo. Então, limpar a minha casa, né? Acabar de almoçar, limpar a cozinha, sei lá, 2, 3 horas da tarde, a minha sogra, a minha mãe, a minha vizinha chegar, eu já estar com a cozinha toda limpa. Isso
é algo que eu faço, né? Dentro dessa perspectiva, eu estou dizendo agradar a Deus e agradar a mim mesmo, buscando agradar a mim mesmo, a mim mesma, porque senão, o que vão falar de mim, né? Então, no fim, é, é, eu não sei se vocês percebem essa diferença, né? Daquilo que você faz, se submetendo, obedecendo e fazendo um sacrifício por amor a Deus e por amor a si mesmo, né? Gente, isso acontece comigo, olha, é uma coisa constrangedora, mas eu vou dizer para vocês isso. Às vezes alguém fala assim, eu vou dar uma passada aí, né? Uma pessoa que não é do meu cotidiano, vou dar fazer uma visita. Então, eu já começo dando uma catada ali no meio, vou dando uma catada, dou uma catada no quintal, dou aquela garibada a mais, né? Ali onde o padre passa. E aí as crianças imediatamente perguntam assim, mãe, vai vir alguém aqui? Olha, olha que vergonha. Então, quer dizer, alguém, assim, eles percebem que eu estou fazendo algo para o outro, portanto, para mim mesma, mas não para o outro no sentido de uma caridade, né, de um amor genuíno, não, é realmente para eu não ficar mal, para eu não passar vergonha, para eu não ser difamada, para eu não perder a estima, né? E em tudo, né? Então eu educo as minhas crianças para que eu não escute falatório da minha sogra, né? Quando eles vão lá na casa dela, para que eu não escute reclamação na escola. Então eu pego firme esse menino, eu educo, eu corrijo, porque Deus o livre eu ir na reunião e a professora falar que ele foi mal criado, que ele respondeu, né? Onde que vai ficar a minha cara? Veja, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, porque quando você olha, né, a gente fala assim de uma família ajustada, equilibrada, os problemas dela não ficam saltando aos olhos de todo mundo. E isso eu percebo que é uma birra de muitas de nós, muitas de vocês. Aqui no Instagram só tem gente perfeita, né? Vocês só postam coisas perfeitas, coisas agradáveis. Vocês não postam a vida real, né? Mas veja, você deixar o seu barraco, a sua bagaceira exposta, isso é uma falta de caridade. Experimenta passar na frente da casa de alguém e o casal está quebrando o pau, discutindo. Aquele griteiro, aquelas acusações, aqueles xingamentos, aquela coisa horrorosa. Então, isso é extremamente desconfortável para quem está de fora ouvindo. Isso é um contra-testemunho, né? Então, o que você deixa transparecer? Aquilo que você tem de bom, evidentemente, e aquilo que faz parte da sua vida, faz parte da sua intimidade e é uma imperfeição, algo que precisa. Imperfeição não seja assim, eu estou buscando ser perfeita. Não, mas aquilo que ainda precisa de ajuste, você não sai por aí mostrando. Então, já quero deixar aqui um princípio. Não fale mal dos seus filhos, não fale mal do seu marido, né? Em primeiríssimo lugar. O moleque é bagunceiro, essa peca é desobediente, é teimoso, ok. Resolva isso com o seu marido, inclusive longe da presença da criança, se você tiver que enumerar, né, os problemas dela, as coisas que precisam ser ajustadas e corrigidas. Porque quando você fala mal da sua família, dos seus filhos, do seu marido, primeiro, você acentua aquilo que tem de ruim, né? Você faz questão que aquilo continue sendo perpetuado, né? Você diz, esse menino é desobediente, com 2 aninhos. Esse menino é desobediente, 3 anos. Esse menino sempre foi desobediente, 4, 5. E aí a vida toda aquela criança vai levar aquele rótulo, né? Desobediente, não obedece. E a gente sabe disso, né? Que as palavras elas têm um peso, principalmente de pai e de mãe. Principalmente. Busquem aí, façam esse exercício na memória de vocês, aquilo que vocês mais ouviram de negativo dos pais de vocês, da mãe, principalmente, né? Que é aquela pessoa mais próxima ali. Sabe aquela frase dolorida? Então, essa frase, ela é aquilo que foi sendo, que ficou marcado em você, porque era algo como o seu rótulo, né? Então, algo como assim, por exemplo, eu lembro, minha mãe tinha umas frases assim,
Agora, nesse momento, eu não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, assim, faz as coisas para parecer que foi feito. Não faz de qualquer jeito, né? Então, às vezes, por exemplo, lavava a louça e deixava uma vasilha suja de leite, né? Na minha infância, a gente fervia leite. Então, a vasilha que fervia o leite era um grude, né? Você tinha que, aquilo secava, você tinha que, né? Não era fácil para uma criança limpar. Eu lembro de deixar essas vasilhas com gordura, fritura, porque eu não sabia direito fazer e quando eu sabia, aquilo me custava, né? Eu tinha preguiça de me esforçar para limpar. Então, eu lembro da minha mãe dizendo coisas assim, né? Que, nem parece que foi feito, né? Tipo, arrumou o quarto, arrumou a casa. Então, isso é um rótulo que hoje em dia é algo que eu carrego, né? No meu trabalho de casa, é lógico que tem outras coisas ali que influenciam, né? Mas, por exemplo, eu lavei a roupa, não parece que foi lavada, porque tem um monte de roupa ainda no cesto, sabe? E eu sei que isso é circunstancial, mas aquela frase que eu ouvi, ela tem peso sobre mim, tem um peso sobre a minha conduta. Então, abrindo esse parênteses, né? Deixando para vocês, Gisele, mas como é que eu vou conversar com alguém sobre os problemas com os meus filhos, né? O que eu faço, né? Às vezes eu vou na minha sogra, ela começa a falar, eu falo lá com a minha cunhada, com a minha irmã, com não sei quem, com a vizinha. Veja, essas pessoas, elas podem realmente te ajudar, no mínimo com orações. Você sabe se essa pessoa que você está falando ali, os problemas do seu filho, mesmo que sejam problemas grandes, problemas verdadeiros, você sabe, elas vão poder te ajudar. Essa pessoa, ela vai pelo menos rezar uma Ave Maria pelo seu filho. Se não vai fazer isso, não fala. Mas quer dizer que eu devo omitir? Sim, tranquilamente. Como que fulaninho está na escola? Tá ótimo, maravilhoso. Melhorou das notas? Melhorou. Melhorou o comportamento? Sim. Né? Naquelas rodinhas de conversa ali, de cunhada, de prima, vocês sabem dessa rodinha que eu estou falando, né? Uma começa a contar a vantagem do filho dela, que é o mini Einstein, e o seu menino está lá, nota vermelha, teimoso, não faz a tarefa, o caderno dele, você não sabe nem, ele não sabe nem onde que tá, vai abrir o estojo da criatura, não tem um lápis, que ele perde tudo, você não sabe aonde, não sabe se é na escola. Eu estou descrevendo a minha situação para vocês, senhoras, isso eu não estou tirando de um livro que eu li, né? Estou tirando de um livro que eu leio na minha realidade. Enfim, mas não faça isso. Mas, Gisele, se eu preciso de ajuda, esse espaço que você está aqui, por exemplo, é um espaço onde você pode buscar ajuda. Então, você vai dizer, olha, né, Marcelo, eu tenho essa dificuldade, né? Como eu posso ajudar o meu filho a melhorar o comportamento, a obedecer, a melhorar na escola, etc, etc. Eu tenho esse problema com o meu marido, né? Não me ajuda, meu marido fica só no celular. Então, veja, em vez de você ficar esbravejando isso com as 15 bandas, como dizia minha avó, né, de pessoas que realmente não vão ajudar, e eu não digo que são pessoas más, a tua sogra, a tua mãe, a tua irmã, não são pessoas más, elas não querem o seu mal, mas elas não vão poder te ajudar, ou vão poder te ajudar, né, nesse BO que você tem com o teu marido. No máximo, vai alimentar ali um julgamento, e aí mais para frente você vai se entender com o seu marido, né? Você vai se ajustar, e aí adivinha só quem vai ficar com a pá virada, cultivando o julgamento, né? A tua mãe, a tua cunhada, a tua irmã. Então, evita isso, corte isso pela raiz, isso melhora demais, demais, demais a nossa conduta no nosso cotidiano. Então, direcione os seus problemas no sentido de falar mesmo e verbalizar para pessoas, canais e locais que eles possam ser resolvidos, né? Hoje em dia a gente tem, eu já vi muito isso. Olha que coisa interessante, eu também já fiz isso. Assim, você vai na escola, tem uma queixa lá do teu filho. Olha, ele está vindo com a tarefa sem fazer. E aí, o que você pode fazer nesse momento? Olha, tá vindo. Realmente, eu vou pegar mais firme nisso. Ele é uma boa criança, só está precisando de ajuda, né? Isso é o correto de você dizer. Muito obrigada, professora, pelo retorno. Ainda bem que você está me ajudando aqui, né? Né? Eu não estou aqui, às vezes passa batido. Ao invés da mãe dizer isso, né?
ela diz assim: é verdade. Eu mando ele fazer, ele não faz. Ele não me obedece, ele não me respeita. Acredita que um dia ele foi na casa não sei de quem, sabe? Começa a falar mal da criatura. Junto com. Então a professora tinha isso aqui para falar dele, e agora, adivinha só o tamanho né, dos problemas que a professora vai identificar nesse menino, né? Que ela vai alimentar, né? Por exemplo, ele fez, sei lá, uma arte grande na casa da avó, pegou um lápis e riscou toda a parede, né? E aí o menininho fez um risquinho na carteira, pronto. E a professora já vem alimentada, munida com aquela sua fala de que esse menino, ele é o bicho das cavernas. Ele rabisca tudo, né? Então, eu não sei se vocês estão entendendo a sutileza que tem nisso que eu estou dizendo. Então, você que ama, que quer o bem do seu marido, dos seus filhos, né? Que é a figura da família que a gente está falando agora, você tem dever e obrigação de pensar bem e falar bem deles, sabe? Ainda que não seja inteiramente verdade, né? Não é você que vai alimentar maus pensamentos, más palavras de difamação dos seus filhos. Não seja essa pessoa. Né? É o fim do mundo isso, né? É o fim do mundo. Então, procure ter esse cuidado. Né? Vamos pensar o contrário. Vamos pensar o contrário, né? Você passou o dia, sua casa está uma bagunça, seu marido chegou, não tinha janta pronto. Um dia pauleira. Você está estressada, está com a macaca, né? E aí, o bonitão chega na casa da mãe dele, né? Ah, quer jantar, meu filho? Quero. Ixi, mãe, hoje não tinha janta em casa. A casa tava uma bagunça. A fulana tava braba, me xingou de tudo quanto é nome. Trabalhei o dia. Ó, percebam isso. Trabalhei o dia todo. Então ele vai trazer a versão dele, que é verdadeira. Não deixa de ser verdadeira. Mas ele está alimentando na véia dona sogra. Tem gente aqui no Instagram que não gosta de que eu chamo a sogra de véia. Mas vocês entendem, né? Quer dizer, é que existe uma figura já estereotipada da sogra, que é aquela pessoa que se intromete, que implica, né? E aí, o bendito é o fruto, ainda alimenta essa conduta, né? Da mamãe que quer ver o filhinho bem cuidado. Eu tenho uma amiga que, quando ela se casou, ela morava no mesmo quintal da sogra. E ela lavava roupa e lavava as camisas do marido dela, botava no varal. Elas meio que dividiam o varal. E a sogra dela ia lá, pegava todas as camisas novamente e lavava. Porque ela viu que a mancha estava uma mancha no colarinho, porque estava não sei. Imagina o gosto de gás que ficava essa mulher, né? Talvez algumas de nós pensassem, bom, se a senhora está pegando a roupa do meu marido para lavar, aproveita e pega a roupa de cama, pega a minha, pega dos meninos também. Agora você imagina, no caso, a minha sogra fazer uma, 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 uma palhaçada dessa, né? Pegar a roupa do meu marido e falar, minha filha, tem mais roupa de 13 aqui, né? Vale a pena? Não. Mas ela ficava muito ofendida com aquilo, né? Porque aquilo mexia no ego dela. Como assim eu não sei lavar as roupas do meu marido? Como assim ele não aceita usar uma camisa que eu lavei e não está tão perfeita como as camisas da mamãe? Bom, eu dei essa volta porque isso eu acho importante e é uma conduta que eu sempre adotei, de defender a minha família. Não só cuidando, limpando, lavando, passando, mas também contra os predadores, né? Sempre tem alguém querendo saber alguma coisa aí, um podre, para poder se, né, para poder relaxar. Eu sabia que tinha algo de errado. Outro dia eu vi no Instagram uma mulher dizendo assim: ah, porque essas mães que trabalham aqui na internet, elas ficam vendendo coisas, falando coisas, colocando fardos para outras mães. Aquela conversa que alguns de vocês já devem ter ouvido ou até pensam assim. E aí, diz que nos Estados Unidos, né, não vou saber quem é a pessoa, né, mas alguns de vocês devem saber, teve uma mãe que foi denunciada por abuso, uma mãe de 6 filhos, por abuso e violência. Não sei se esse abuso era um abuso é, é, de sexual, ou
ou se era um abuso, esses abusos de autoridade, né? Não sei, eu só vi essa frase lá. E aí, essa pessoa que estava ali falando nesse post, eu sabia que tinha algo de errado, né? Não pode uma pessoa ser feliz, viver bem com tantos filhos, né? E essa mãe ainda dava conselhos de maternidade na internet, etc, né? Então eu vi ali todo mundo, né? Todo mundo, é verdade, não, eu também concordo, para todo mundo dizendo que, como que é, se alegrando, meio que normalmente se alegrando, né? Como urubu na carniça, né? O bicho que já está morto, e aí vai ali cutucar para poder tirar ali algum proveito, tirar algum alimento. Então é algo assim, né? Tem gente que tá só procurando os problemas, as falhas, as dificuldades do outro. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que não cuida da própria vida. Você veja, eu tenho tanto problema, né? Eu tenho 13 filhos. Imagina o tanto de preocupação que eu tenho com as minhas crianças, do comportamento, do desenvolvimento, da saúde, de tudo que vocês pensam. E aí, se eu ficar pensando, ai, olha, a fulana, ela tem tantos filhos, não sei não, né? Parece que vive bem lá com o marido dela, mas alguma coisa tem. E eu fico ali stalkeando, esperando o momento, né, da ruína para eu aplaudir. O nome disso é inveja, né? E é onde eu quero chegar agora, que é o outro pilar, né, da meu equilíbrio de pratos aqui na minha família. Então, o primeiro é, as minhas ações, elas estão voltadas para mim mesma ou para Deus. Estou amando a mim mesma ou estou amando a Deus, né? Então, isso é importante sempre colocar na balança. E é lógico que você vai perceber, né, como eu percebo, como eu percebi, que a maioria das coisas que eu fazia era buscando a mim. Ah, mas e daí? E agora? Né? E agora? Ok, agora é a hora de recorrer a Deus, né? Que você possa, como eu faço, como eu peço a Deus, né? Isso que eu estou dizendo para vocês não é um problema que eu tenho resolvido aqui na minha vida, que é outro parênteses que eu quero abrir aqui no Instagram, né? Às vezes a gente vê assim, alguma mãe dizendo, olha, eu quero te ajudar na educação dos seus filhos, para que eles sejam mais obedientes, ou determinado tema, né? Mas quando a mãe diz isso, ela não diz como quem tem esse problema absolutamente resolvido na sua vida. Né? Você vê uma mãe, por exemplo, a Marcele, ela tem 4 crianças pequenas e ela compartilha como ela lida com o desenvolvimento, com as dificuldades dessas crianças, né? Como ela os ajuda, como ela os educa. Né? E aí, parece que já está tudo resolvido, né? E aí, de repente, com 12 anos, uma criança dela, um pré-adolescente, né, tem um comportamento absolutamente inesperado. E aí é como se tudo aquilo que ela fazia, que ela falava, não funcionou, deu errado. Então, não existe algo que está absolutamente dominado e sob controle. Isso é muito importante, principalmente se tratando da educação dos filhos, porque a, eles não são máquinas, eles não são pets. Você pode prever todas as condutas deles até o fim da vida, né? Eu acho que nem os pets é possível fazer isso, né? Nessa pega a caixa de sabão em pó, tá escrito lá 22 lavagens, né? Eu não sei se alguém já contou se aquele número de lavagens lá ele procede, né? Eu nem ligo para aquilo, eu coloco os meus tampos ali. Se eu tenho bastante sabão, eu coloco um pouco mais. Se eu tenho pouco sabão na proporção do tanto de roupa que eu tenho para lavar, é lógico que eu vou balancear isso aí. Então, aquele negócio de 22 lavagens, que é o que está previsto, aquilo ali, bom, para mim, é, aqui na minha realidade, não é bem assim, né? Eu sei o tanto que eu posso colocar, o tanto que a minha roupa está suja, né, o tanto de dinheiro que eu tenho para economizar aquele sabão, né? Enfim. Então, é esse balanceamento que precisa ter. Então, os nossos filhos, em algum momento, eles fazem as próprias escolhas. Eles têm a própria conduta, né? Eles optam, né? E tá tudo bem.
né? Assim como nós também fomos filhos desobedientes, ou não, né? Ou a gente fez sempre tudo com devoção e obediência aos nossos pais. E a gente arcou com as consequências, né? Então a gente trilhou a própria história, muitas vezes experimentou o sofrimento, né? Da desobediência, né? De fazer as coisas alocadamente com a própria cabeça, né? Muitas vezes. Mas nesse sofrimento, nessa queda, Deus nos encontrou, Deus nos ajudou. Então, quer dizer, pode ser que hoje eu recorra a Deus justamente pelas cagadas que eu fiz na minha vida por não obedecer, né? Então, olha só que coisa, né? De um grande mal, que é um filho desobediente, né? Os pais, Deus tira, vai tirando a nossa conversão. Então, eu quero dizer isso, né? Que mesmo aquilo que parece que ou que a gente negligenciou, ou que a gente não fez muito bem, ou que a gente estragou, ou que, enfim, né, que a gente não foi um bom exemplo, Deus irá restaurar, né? Isso é uma esperança que eu convido todas vocês a ter, né? Essa culpa que dá, puxa vida, esse menino está tão mal criado, eu deveria ter sido mais firme com ele, eu deveria não sei o quê. Aí você fica remoendo aquele remorso ali, né? Olha para o comportamento do menino e fica ali, né, se martirizando. Veja, esse remorso, ele não leva a nada. O remorso não edifica nada. O arrependimento, olha, eu me arrependo de não ter corrigido mais severamente esse menino, ou de não ter sido mais afetiva com ele, não ter abraçado tanto, beijado, né, ter tido mais vínculo, construído mais vínculo com ele. Eu me arrependo. Bom, estou arrependida, né? Existe essa culpa, me arrependo, assumo a minha culpa, a minha responsabilidade e vou me redimir. O que eu posso fazer daqui para frente? Né? Então, o arrependimento ele dá frutos. Assim como o nosso arrependimento dos nossos pecados diante de Deus, olha, fiz fofoca, né? Falei mal do padre da minha paróquia, vou lá, me arrependo, confesso, né? E me proponho diante de Deus a não fazer mais isso. E, pelo contrário, reparar essa minha falta daqui para frente, né? Sempre que houve uma rodinha ali, sobre lá o meu pároco, né, o pároco da minha paróquia, eu saio do meio. Ou eu defendo, né? Então, eu mudo a minha conduta a partir do arrependimento. Então, assim, não fica remoendo remorso. Eu tenho um pouco disso. Eu estou dizendo isso para vocês porque é algo que eu combato também. Essa semana eu estava me lembrando de uma coisa que aconteceu. Ó, minha filha fez 11 anos. Eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 4. Provavelmente ela nem lembra. Provavelmente isso nem traumatizou ela. A gente tinha um guarda-roupa, tinha comprado, sabe o que ele tinha comprado? Comprado. Ele estava chegando o caminhão com o guarda-roupa. E aí eu pus todo mundo para dentro, né? Porque daí eu abri o portão e aí eu cuido para ninguém sair para a rua, né? As crianças eram pequenininhas, né? E eu lembro que ela saiu teimosa, caiu, escorregou e caiu, escorregou. Aí eu catei ela, assim, brava, irritada, e ela chorando, e eu dando bronca. Aí depois, eu olhei nas costinhas dela, tinha um machucadinho, que ela caiu em cima de uma pedra, não lembro o que foi, e machucou as costas. E assim, até hoje, olha que coisa absurda, né? Quando eu lembro daquilo, me dá remorso. Puxa vida, por que eu fui tão áspera para pegar? Né? Poderia ter sido mais dócil, tadinha, ela era pequena, né? Mas no meio daquele vucu-vucu, ela me desobedecendo. Então, o que isso me ensina? Né? Eu me arrependo de ter feito aquilo, pegado ela bruta, né? A bichinha tinha se machucado e eu não tinha visto. Né? Não foi um machucadinho pequeno. E depois eu lembro dela chorando, eu dando bronca nela. Tá vendo? Você correu, você se machucou, é para ficar aqui. A mamãe falou vai ficar no sofá. Né? Eu lembro disso, né? Então, algo assim que me dá um remorso. Puxa vida, que ruindade. Isso não me leva a nada, né? Não me leva a nada. Agora, daqui para frente, quando eu estiver numa situação semelhante, eu já vou me adiantar. Peraí, minha criança caiu, deixa eu ver se machucou, se tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Se estava desobedecendo, vai ser corrigida. Olha, tá vendo? Caiu, não pode correr aí, não pode subir aí, machucou. A mamãe falou que não é para correr aí, etc. Do que eu já chegar bruta, só, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tudo exemplos mais suaves, né? Do que
diante do meu princípio, né? De também não é necessário colocar todas as minhas bagaceiras, expor os meus filhos e a minha família, né? Mas eu tenho problemas como vocês têm, de birra, de choreiro, de desobediência, né? Enfim, como vocês têm. Então, dentro desse princípio, fazer as coisas amando a Deus e amando ao próximo, né? Ao próximo como a mim mesmo, quer dizer, esse amor que eu quero para mim, que eu quero ser bem aceita, que eu quero não quero ficar mal diante dos outros, é uma fria, né? Porque é vaidade, é, é, é vanglória, né? Você quer, olha, nossa, que guerreira, olha que raiva da guerreira, né? Nossa, você é guerreira, né? E a pessoa vê de fora, às vezes, né, correndo, ali, dando conta de algumas coisas, né? Do basicão, que é aquilo que você prioriza, né? Hoje eu tenho que lavar as roupas de escola, lavar uma roupa para o meu marido trabalhar e sair almoço e janta aqui nessa casa. Então, a minha prioridade, eu corro atrás. Hoje, por exemplo, eu queria separar os calçados que não servem mais, fazendo um grande destralhe que já está durando, sei lá, mais de uma semana, né? Já tirei bastante roupa de frio, as roupas de frio que não serve mais, já tirei. Tirei as que nós não vamos usar o ano que vem, porque como eu tenho bastante filhos, então eu separo a roupa que dá de uma criança para outra, né? Então aquelas roupas melhores, de boa qualidade e tal, né? Eu guardo, que eu sei, bom, esse, esse conjunto aqui de moletom tamanho 6 vai servir para o Joaquim e para o Benjamin, aliás, para o Francisco o ano que vem, né? Os moletom do Chico, tamanho 4, né? Vai servir. Então, eu separei, botei tudo no saquinho, porque aqui na minha casa dá barata, e aí eu andei guardando assim, sem sacolinha, e aí, né, a barata entra ali, é uma tragédia. Sim, tem barata aqui na minha casa, né? Já teve até rato. É a luta, né? A luta contra as pragas. E aí eu coloquei nas sacolinhas, né? Amarrei bem amarradinho, e tentei fazer uma organização, tipo, isso aqui é os casacos de missa, sabe esses casacos que você põe por cima do vestido ou jaquetinha? Ai, não deu certo. Aí eu fui colocando roupa escura, roupa rosa, branca, sabe, nos saquinhos, para pelo menos não manchar uma na outra. Enfim, só para abrir esse parênteses para vocês. E aí eu queria hoje ter separado os calçados. Não consegui. Tá lá ainda as caixas, os calçados, botei tudo nas caixas ali. Vamos partir para mais uma tentativa amanhã, né? Então, o amor a Deus e ao outro, né? Como é que eu amo a Deus separando os calçados dos meus filhos? Pelo sacrifício de trabalhar por eles, né? De fazer esse trabalho que é no cuidado das coisas deles. E eu estou amando porque eu vou separar os calçados que servem, os calçados que estão bons, né? Que não tem calçado descolando, surradão, muito apertado, né? Vou separar os calçadinhos que dá para usar o ano que vem, né? De uma criança para outra, um calçado ou outro, né? Então, isso eu estou amando esse amor que serve, né? O amor que é serviçal, né? Que a Escritura vai dizer, o amor é paciente, é serviçal, né? Coríntios, se eu não me engano, eu sou ruim dos versículos, mas em Coríntios, naquele hino à caridade, fala sobre essas características do amor, né? Então, quer dizer, amar é corrigir os filhos, é dar bronca, é, da punição, da castigo. A gente não pode falar essas coisas na internet, né? Punir, castigar. Hoje em dia você não pode, né? Porque Deus o livre, né? Como assim você vai, né? A criança fez lá uma grande desobediência no dia civil, né? Você punir, castigar, tirar algo dela, né? Enfim, né? Então, Deus o livre, né? Então, isso é um ato de amor, né? De quem não quer que aquela pessoa fique no erro. Porque uma má inclinação, né? Por exemplo, a criança que é muito agressiva, né? Não pode falar um A, que ela já está atacando as coisas, que ela já pula em cima. Então, essa criança, ela precisa ser corrigida com firmeza, né? Então, ela precisa ser ajudada. Ela não vai ser corrigida igual se adestra um animal, um cavalo bravo ou um cachorro bravo. Não, ela vai sendo educada para que ela, porque imagina, quando você vai
adestrar um animal, você vai condicionar aquele comportamento dele para o comportamento que você deseja, né? Eu nem sei como é que mexe com isso, mas eu sei que é por meio de punição, né? Então, o cachorro que é, late muito, avança, então tem umas condutas que a pessoa adota para aquele cachorro, que aquele cachorro experimente uma punição, um desconforto, um sofrimento com aquela conduta e vá controlando aquilo ali. Então, por exemplo, é muito difícil, né? Ou se adestrar um leão. Você tem um leão, se ele não foi ali desde pequeno, esses leões de circo, né, que participa. Eu não sei, eu acho que não tem nenhum leão que se apresenta solto, assim, né? Sempre numa jaula, né? Acho que não dá para arriscar esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque existe ali um ímpeto forte daquele animal, né? E os nossos filhos também eles vão se inclinando para o mal e aquele mal vai sendo alimentado, vai ganhando forças, ele vai criando raízes. E é o segundo grande ponto que eu gostaria de falar nessa nossa conduta de equilibrar os pratos, né, de equilibrar a nossa vida. Servir a Deus, servir ao próximo, né, pesar as nossas atitudes na balança dessa forma. E qual que é as raízes? Vai descobrir que eu não sirvo. Não sirvo o próximo. Eu descobri que eu não tenho um pingo de paciência com as minhas crianças. Meu filho está no desfraude e ele faz cocô pela casa e eu tenho vontade de matar ou morrer. Eu fico muito irritada, muito brava, não tenho tolerância, não tenho paciência com criança fazendo derrameiro de comida. Ok, você se depara com essa realidade e aí você vai ver onde que é o seu ponto de queda. Por exemplo, no caso da impaciência, né, o nosso ponto de queda, né, a raiz dessa, dessa conduta é a ira. A pessoa que é irada, ela é uma pessoa soberba. Ixi, Maria, não, é porque eu sou nervosa. Ih, você é nervosa? Você, eu, né? Eu, ele, nós, vós, eles, elas. Somos nervosas, irritadas, impacientes, iradas por causa da soberba. Porque a gente não aceita que as coisas não saiam conforme esperado. Mas, Gisele, eu estou ensinando a minha criança a usar o vaso. Acabei de levar ela para fazer xixi ou cocô. A hora que eu coloquei a roupa nela, ela fez xixi e cocô na roupa. Então, você vê, ela não colabora, ela não me ajuda a ter paciência. Veja, qual é o meu objeto de desejo? É que a minha criança desfraude, que ele aprenda a usar o vaso, né? E aí eu encontro algo que está uma barreira entre entre aquilo que eu desejo, né? E essa barreira, ela me causa impaciência. Eu não tenho paciência de esperar, de ficar sofrendo por isso, de limpar esse cocô novamente, lavar essa calcinha, lavar o bumbum dessa criança de novo. Né? Eu não quero ficar fazendo isso. Eu quero que realmente eu quero alcançar o desfraude, né? Mas veja, às vezes, né, não vou dizer às vezes, eu vou usar dizer sempre, esse objeto que aparece entre aquilo que eu desejo alcançar pode ser, né, é a própria providência. Portanto, o próprio Deus, que está me chamando a enxergar algo que eu não estou enxergando. Está me chamando a viver, a aderir, enfim, algo que eu não estou enxergando. Então, eu acho que o problema está na minha criança, de 2 anos, 3 anos, que está aprendendo a usar o vaso. Assim como eu também fazia cocô e xixi na roupa. E alguém me ensinou. Mas a gente não lembra, né? A gente não lembra. Vocês lembram, né? Vocês andavam por aí fedorentona, né? Na época da fralda de pano, sei lá. Né? Vocês devem ser jovens, eu que sou velha. Minha mãe usava fralda de pano. Então, olha que sufoco que devia ser para desfraldar. Minha avó apontava que as crianças ficavam assim, meio sem roupa. Ou meio sem roupa, sabe? Fazia cocô e xixi no quintal, tipo um mictório ao ar livre, né? É uma coisa assim bem estranha que a gente vê hoje em dia, né?
Estou falando do desfraude, que é uma situação da maternidade, né? Onde você se depara com algo que o próprio corpo rejeita, que é o cocô. O bicho é fedorento, né? O bicho é contaminado. Né? Você não pode fazer comida no mesmo lugar que você faz cocô. Né? Então, naturalmente, é um trem que dá repulsa. Fazer xixi na cama, né? Empestia aquele colchão, aquele fedozão de xixi, botar aquele bichinho no sol e ele não alivia, né? Pega uma semana de chuva e essa criança dando escape na cama à noite. Então, realmente, é algo. Eu não tiro a sua razão. Não estou dizendo que você é louca da cabeça, surtada. Mas eu estou dizendo que você está sendo chamada, quando eu estou falando vocês, vocês estão entendendo que é nós, né? Estamos sendo chamadas a algo mais elevado, que é dar esse passo. Estou vendo esse cocô aqui, e eu vou ter que botar a mão, depois até as unhas ficam cheirando, vocês lavam o bumbum do neném, ou manuseiam. É verdade, minhas senhoras. Aí você vai lavar a roupa, aquelas, aquelas fraldinhas, aquelas cuequinhas de escape, tem que lavar separado, tem que colocar a mão na merda, né? E você faz isso por quê? Né? Isso é um serviço, isso é uma forma de amar, de sofrer, né? Por essa. Então, ok. Meu outro princípio é: você tem que olhar para que lado você cai. Eu caio para o lado da preguiça, da procrastinação, né? Vou falar, então eu sei que eu tenho serviço para fazer, né? Eu tinha que ter destralhado hoje os calçados, tirado o que não serve, que está descolado, tirado o que está sujo, né? Pra já botar no tanquinho, chinelinho que está, enfim, arrebentando. Eu tinha que ter feito isso hoje. Eu olhei daqui, dali, era um serviço árduo, o cômodo que fica, estava os calçados, estava quente pra caramba, minha casa é um forno, eu estava assim, numa indisposição braba. Deixei batido. Caí, né? Me inclinei para a preguiça. E a árvore cai para o lado em que ela está inclinada. Então, se você cai na ira, na impaciência, na procrastinação, vamos falar assim, né? Na luxúria, na inveja, se você cai é porque você está inclinado para isso, com pequenas coisas, né? E voltando a falar da ira, né? Que é o nosso BO em geral, a maioria das mães tem essa queixa, né? Da impaciência. Então, a ira, ela vai aos pouquinhos. Sabe aquela primeira estressadinha que você dá? Né? A hora que você, sei lá, levanta cedo, a criança está mal-humoradinha, se oferece alguma coisa para comer, ela não quer, né? Bebe, fulano, o que você tem? Está chorando, está chato, às vezes queria dormir mais, mas você não, né, você quer dar uma ajustada no horário do sono, que você acorda lá, aquela criança que está rabugentinha. E aí, a, a, a ira, ela é tipo um tobogã, que a hora que você desce, você não consegue frear no meio. Você é só ladeira abaixo. Uma irritação que você deu ali com o teu marido cedo, né? No começo do dia. Aí você já vai caindo, 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 pum, até se esparramar de vez, né? Naquela má inclinação. Veja, eu não estou dizendo para vocês, no caso da ira, né? Depois a gente, né, pode conversar mais sobre isso, com certeza a Marcele vai desdobrar esse assunto lá. Mas veja, o problema da ira é que ela não é de tudo ruim. Ela não é ruim. Deus permite a ira como essa força para que a gente possa fazer o que é bom, com força, com energia. Então você, por exemplo, pega o faxinão de fim de ano, pega ele na moleza para ver se você aguenta. Tem que ser na ira. Pega as mães que trabalham, né? Trabalham aqui no digital, ou que trabalham, né? Que, sei lá, é um artesão, tem uma encomenda grande. Não pega essa encomenda na força da ira para ver se você vai conseguir entregar. Olha, eu peguei uma encomenda de 10 peças de uma coisa que eu consigo fazer uma peça a cada 2 dias. Se eu não pegar isso aí com força, né, botar, olha, eu vou terminar isso aqui, nem que eu fique até mais tarde, acorde mais cedo, trabalho de madrugada. Então, veja, essa ira é uma força para fazer o bem. E aí, né, mas, como a gente está mal inclinado para o mal, por causa do pecado original, que é essa tendência natural para a desobediência,
para fazer as coisas para si mesmo, né? A gente vai caindo. Então, não estou dizendo que, ai, meu Deus, que pessoa má que eu sou. Nós somos maus porque não amamos, não obedecemos a Deus, né? Eu acho errado também esse negócio de capacidade. Ai, você está fazendo um excelente trabalho, né? Não se culpe, não se martirize. Sim, não faça isso, porque isso não vai te levar a nada. Você, no fundo, está cultuando a si mesma, aquilo que você sente, aquilo que te faz mal, aquilo que te deixa triste, né? Você fica ali remoendo ali os seus sentimentos. E não, você tem problemas, né, ali no cuidado da tua família, na educação dos seus filhos, no cuidado da casa, e você vai olhar com a maior objetividade possível. Ok, eu estou com esse problema de serviço acumulado, o que que eu posso fazer para resolver isso aqui? Bom, se eu tivesse uns dinheirinho aí para contratar uma meia diária ou uma diária, né, de uma pessoa que vem aqui, faz isso e aquilo, ou eu chamar minha amiga fulana lá, ou eu tentar, né, dar um pega nas crianças para eles me dar uma mão também. Aqui na minha casa eu experimento muito isso, né? No dia a dia a gente vai errado, mas aqui tem muito acúmulo de serviço, daquele serviço que depende da visão e e da, e da deliberação de um adulto, né? Então as crianças elas fazem assim, as coisas mais fragmentadas. Olha, lava essa louça, agora enxuga a pia, agora guarda a louça, agora varre o chão, né? Aí quando tá varrendo, você fala, ó, cata os calçados, leva você aonde. Aqui, quando varre o chão, é uma montanha. É calçado, é roupa, é brinquedo, é cabide, é fralda, entendeu? É tudo ali, né? Aquela bagaceira. Aí você vai, leva os brinquedos ali não sei aonde. Enfim, né? Eu tô colocando isso para vocês, vocês nem perguntaram, mas só para dizer que caso não aconteça na casa de vocês essas coisas, na minha casa acontece. Esse acúmulo de trabalho que às vezes o vaso que está encardido, né? Aqui eu tenho um pouco de dificuldade de botar água sanitária, porque as minhas crianças. Agora não, eu não tenho uma criança que bagunça no vaso. Mas tem criança, vocês sabem disso, elas vão no banheiro e bagunçam. Você não pode deixar produto perigoso, né? Eles apertam uma pasta de dente, jogam um sabonete, derriçam um rolo de papel higiênico, né? Eles fazem isso. E você piscou, sei lá, 15 segundos é o tempo necessário para o apocalipse, né? Então, meu vaso está horroroso, né? Antigamente eu deixava a água sanitária de molho, né, dentro do vaso. Bota água sanitária, bota um pouquinho de sabão, aí deixa ali, né, sem usar um tempinho, vai, passa a vassourinha, o bichinho ficava tinindo. Hoje em dia é difícil eu conseguir fazer isso. Às vezes à noite, né, quando eu lembro, né, tardão, vou lá, mas enfim. Né, então, esse acúmulo do trabalho, eu procuro olhar de uma forma objetiva, embora me entristeça, né, eu olho e falo, meu Deus, eu não vou dar conta aquela montanha de roupa, porque estava chuvoso aqui, então acumulou a roupa para lavar, e a hora que deu sol, acumulou a roupa para passar. Pensa na montanha que estava. Né? E agora já deu uma leve amenizada, mas tem bastante coisa ali ainda. Agora estou querendo lavar os cobertor, entrou um gato aqui, dormiu em cima dos cobertor, um gato não é nosso, um gato da rua, que entrou pela janela e passou a noite bem confortável em cima dentro do armário das cobertas ali, sabe? Uma maravilha. Meu armário é uma prateleira, não tem porta, e bonitinho se alojou ali. Então, é o tipo de coisa que acontece no interior. Aí é um gato da rua, ficou cheio de pelo, vou ter que lavar tudo aquilo lá. Mas não é o fim do mundo. Boto na máquina, né, centrifuga e tal, mas é algo que vai demandar de mim. Aí quando eu olho aquele murundu de cobertor, dá uma certa tristeza. Bom, fiz esse rebuliço todo, esse movimento todo, para falar sobre isso. Olhe para o lado que você se inclina. Vai lá, pega os 7 pecados capitais. É isso mesmo. Você vai olhar qual é daqueles que você está caindo. Porque para cada pecado daquele tem uma virtude. Né? Então, veja, a princípio, eu, eu, eu penso nas ações humanas sempre baseadas em vícios e virtudes. Os vícios, os pecados capitais e as virtudes. Né? Não. E aí você suspende o temperamento, né? Que está bem alta as paradas dos temperamentos, para você entender ali, né? Para lidar com os filhos, e é muito bom, não é ruim.
Mas o problema é que depois você não quer buscar virtude, você quer justificar o temperamento. Por exemplo, sanguínea, desorganizada, sem foco, sem mais o quê, não sei mais o quê. E aí, ao invés de você buscar corrigir isso, que é uma má tendência, que talvez fique mais acentuada pelo seu temperamento, você vai justificar como algo que não pode ser atingido, melhorado, ajustado. Entende? Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, evitem isso, né? Filho colérico de 4 anos, como ajudá-lo a obedecer? Não, tira o colérico. Filho de 4 anos, né? Bate de frente, responde, grita comigo, bate porta, joga as coisas, né? Como é que eu faço para ajudar? Então, é evidente que, independente de ser colérico, fleumático, sanguíneo, ele precisa ser ajudado, ele precisa aprender qual é o comportamento que é melhor para ele. Não é o comportamento que é somente, porque o que é melhor para ele no sentido de que vai salvá-lo, que vai aproximá-lo de Deus. Então, veja, uma criança irada, desobediente, certamente vai se afastar de Deus, né? Porque ela, imagina, né? Se ela não obedece o pai, a mãe, a professora, a quem ela vê, como ela vai obedecer a Deus a quem ela não vê? Então, é lógico que ela vai ter um combate talvez maior, né? Talvez pelo ímpeto, ok, né? Mas, a princípio, é isso: virtudes e vícios. E aí você vai olhar, né, a, a ira vai aparecer como remédio a paciência e a humildade, que na verdade é assim, é uma virtude que ela cura muitos vícios, a humildade. Né? Aquela pessoa que abaixa a cabeça, que dobra a serviço. Em primeiro lugar, para Deus. Senhor, olha, eu reconheço que é o Senhor que é dono da minha vida. Não sou eu que decido que vai chover hoje, não vai dar para lavar roupa, não sou eu que decido que o meu filho tem determinada síndrome, tem determinado problema, que eu preciso cuidar, levar para terapias, levar. Né? Não sou eu que decido, é o Senhor quem escolhe, quem permite essas realidades para mim, e eu aceito com humildade e com paciência. Né? Então, o movimento é esse, de realmente que Deus seja Deus, que eu não sou Deus, né? Esse é o ponto de ajuste e de equilíbrio, é onde eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas misérias, das minhas dificuldades, e eu recorro a Deus, que é o Todo-Poderoso, o autor da vida, aquele que pode, é, 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 imagina, o que, que é que é corrigir, né, uma inclinação nossa para Deus que criou o Sol. Você sabe o que é o Sol, né? O Sol é só o Sol. Deus que criou o mar. Aqui na minha região não tem o mar perto, mas tem Rio Grande, caramba. Uma pessoa que criou, botou essa água aí do jeito que ela não esparrama, que ela não seca, que ela, sei lá, a água aí, né? Milênios, séculos, sei lá. Então, imagina que poder que esse homem, que essa pessoa, né, Deus como uma pessoa, tem. Imagina para mudar, me ajudar a mudar essa mentalidade, esse coração, né, esse coração duro, como uma pedra, muitas vezes. Né? Então, assim, com essa esperança, né, já eu sou um carro perdido. Pelo amor de Deus, né? Se é o quê? Se é mais que o sol, né? Você é um problema mais difícil para resolver do que do nada, do meio das trevas, né? Diz, Deus diz, brilha a luz. Né? Da onde que vem essa luz? De onde ele criou? Não sei, né? Com todo o seu poder e sabedoria. Então, também estar olhando para si, para as próprias misérias, cultivando-as, é, botando, botando elas para crescer, também não vai te levar a nada. Então, eu olho para mim, reconheço a minha miséria e oro para Deus e reconheço a divindade dele. E recorro a ele como essa ajuda. Meninas, não quero me alongar muito, porque é tão ruim uma aula comprida, já está comprida demais. Mas eu me coloco à disposição de vocês. Agradeço por estarem ter ficado até aqui esse momento, até
essa hora, né? E peço as orações de vocês, quando sempre que puderem, lembrem de mim nas orações, lembrem da minha família. E isso, recorra a Deus. Né? Então, tá difícil hoje, não tem nenhum problema que seja insignificante para Deus. Desde a sua criança que não está comendo bem, desde a sua criança que está fazendo xixi na cama, desde que você não tem, sei lá, não tem um casal de amigos, padrinhos para batizar o seu filho, não sei qual que é o teu BO. Não tem nenhum problema que seja insignificante ou pequeno demais para ser colocado diante de Deus. Mesmo aquilo que parece pequeno, ai, tem até vergonha de pedir isso para Deus. Olha, vai vencer a conta de luz, não tem como pagar, não tem mistura hoje, eu estou passando, minha casa está uma bagunça, eu nem sei por onde começar, meu casamento está desandado, enfim, nenhum problema é pequeno demais ou grande demais para ser colocado diante de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.